Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição de hoje, primeira edição deste sábado. Vasco que joga hoje contra o Grêmio. Teremos algumas novidades em relação a isso, novidades na lista de relacionados, jogadores barrados, mas algumas mudanças também em relação às últimas informações que a gente teve sobre barração de jogador, enfim, a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. A gente vai falar sobre um negócio que o Vasco desfez com o Volta Redonda, já estava tudo certo para o Paulinho, lateral direito, ser emprestado ao Volta Redonda, o Vasco pediu de volta, enfim, a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre o Felipe Coutinho fora por mais 2 semanas, uma proposta que o Vasco fez pelo atacante Thiago Moraes, enfim, tem bastante coisa aqui para a gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Começo esse vídeo falando da Mais Ágil, que é parceira aqui do canal Machão da Gama. O link tá aqui na descrição desse vídeo e tem as informações na tela também. Se você trabalhou de carteira assinada, você pode adiantar o saque do seu FGTS lá com a Mais Ágil. Eles fazem isso para você sem burocracia, beleza? Mais Ágil, parceira aqui do nosso canal. Como eu disse, link aqui na descrição para você ser atendido. Tamo junto. Bom, vamos começar falando sobre Vasco e Grêmio, partida que acontece hoje, 5h30 em São Januário. Procura baixa, né, no número de ingressos vendidos. Torcedor do Vasco saturado, né? Torcedor do Vasco cansado. Confesso para vocês que hoje nem para São Januário eu vou, porque tô cansado mesmo, tá? Chega uma hora que ultrapassa o limite, né? Então, hoje vou ver de casa mesmo, talvez terça-feira no jogo contra o Independente Del Valle eu vá para São Januário. Mas vamos aqui sobre informação sobre o provável time, né, do Vasco que vai enfrentar a equipe do Grêmio hoje em São Januário. Maurício Lemos, Coutinho, Leandrinho e GB não foram relacionados para essa partida. O GB sentiu um problema no músculo da coxa. O Puma não foi relacionado por Diniz por opção técnica. Para tu ter uma ideia, o Breno, lateral da base, foi chamado ali às pressas para o seu lugar. Então, por escolha do técnico, né, Puma não agradando aí o Fernando Diniz, por isso não foi relacionado. Maurício Lemos também não foi relacionado por opção técnica do treinador Fernando Diniz. Já Felipe Coutinho, a informação é a seguinte: Felipe Coutinho sofreu um estiramento na panturrilha e vai ficar 2 semanas fora. A expectativa é que ele retorne apenas no jogo contra o CSA. O exame de imagem detectou ali um estiramento na panturrilha esquerda do camisa 10 vascaíno, que já não enfrentou, né, o Independente Del Valle na última terça-feira pela Copa Sul-Americana. Agora, com a lesão detectada, Coutinho terá que ficar mais 2 semanas afastado. O departamento médico do Vasco não faz previsão de retorno, mas é provável que o craque seja preparado para voltar ao time na partida de ida das oitavas da Copa do Brasil, no dia 30, contra o CSA, no estádio Rei Pelé, em Maceió. O Coutinho sentiu um incômodo na panturrilha no início do segundo tempo no clássico contra o Botafogo no sábado passado, dia 12, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Primeiro jogo após a volta do Mundial de Clubes, né? Exame de imagem detectou lesão e agora Coutinho vai ficar mais 2 semanas fora, meus amigos. Que situação, hein? Que situação, Felipe Coutinho fora. Quem está de volta na lista de relacionados para essa partida contra o Grêmio é Lloyd Augusto, ele que ficou um tempo fora para resolver problemas pessoais. Para esse jogo ele está de volta. Então vamos lá, ó. Puma e Maurício Lemos, a gente pode dizer barrados, né?
2 jogadores barrados aí, não foram nem relacionados. Leandrinho também, por opção técnica, não foi relacionado, né? Então 3 jogadores aí que não foram relacionados por escolha do treinador Fernando Diniz. GB e Felipe Coutinho não foram relacionados por problemas físicos. Vamos aqui para a provável escalação do Vasco, e a notícia é um pouco diferente agora, né? Porque ontem à noite a informação que a gente tinha era que João Vitor e Lucas Piton seriam barrados, né, do time titular do Vasco da Gama, que eles não jogariam. Porém, depois isso foi mudando, né? Fernando Diniz não deve barrar João Vitor e Piton, até porque Leandrinho, por exemplo, não foi nem relacionado, né? E a tendência é que os dois sejam titulares, mesmo com toda a pressão da torcida em cima deles. A informação do Gilmar Ferreira é que Alex Teixeira, tá, deve ser titular nesse time, e Luiz Gustavo deve entrar na vaga do Lucas Freitas. Esse sim barrado, Luiz Gustavo na vaga do Lucas Freitas. O João Vitor continua ali na zaga vascaína. A provável escalação deve ser Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor, Luiz Gustavo e Lucas Piton. O meio com Hugo Moura, Tietê e Alex Teixeira. Na frente, Nuno Moreira, Ryan e Verratti. Mas também existe a possibilidade do DVD, né? Do DVD começar como titular, e aí o Nuno Moreira iria para o meio ali na vaga do Alex Teixeira e o DVD jogaria pelas pontas, né? Enfim, essa é a provável escalação do Vasco da Gama para essa partida contra o Grêmio mais tarde. Quero a sua opinião aqui nos comentários, né? Se você está confiante para esse jogo de logo mais contra o Grêmio. O que me dá um pouco de confiança é que o Grêmio em São Januário não costuma ir bem, né? Então talvez o Vasco consiga um bom resultado. Bom, vou falar agora aqui sobre mercado da bola. Primeiro sobre uma grande confusão, né? O Vasco tinha fechado o empréstimo do zagueiro Lincoln e do lateral direito Paulinho para o Volta Redonda. Os dois já estavam, inclusive, lá em Volta Redonda. Mas a diretoria do Vasco ligou de forma urgente para que Paulinho voltasse, tá? Ele já estava em Volta Redonda, mas o Vasco ligou para o Paulinho voltar e se apresentar ao Vasco da Gama. Ou seja, o Vasco vai desistir do empréstimo do lateral por conta da situação de Puma Rodrigues, que não foi nem relacionado para o jogo de hoje e não deve mais ser utilizado pelo Vasco, né? Parece que não caiu ali nas graças do Fernando Diniz. Então o Vasco desistiu do empréstimo do Paulinho para o Volta Redonda e chamou o atleta de volta. O Lincoln, esse sim, continua lá no Volta Redonda. Confusão, né? A gente vê como o planejamento do Vasco é esquisito. Agora, para encerrar esse vídeo, uma informação sobre Thiago Moraes. O Vasco fez uma proposta por esse jogador. O Vasco está buscando um acordo com o Lille da França para a contratação do atacante Thiago Moraes. A proposta é de empréstimo com opção de compra fixada em 2 milhões de dólares, cerca de 11 milhões de reais. O clube francês, no entanto, está avaliando ali essa proposta do Vasco da Gama. O atacante é tratado como uma promessa lá do Lille da França. A informação foi trazida pelos amigos Matheus Gilbert e Carlos Berbé, que cobrem muito bem também o Vasco da Gama. É isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva. Até a próxima. Fui!